Boa noite. Boa noite. 24 de março. Em duas cerimônias históricas, o Estado pede perdão a cidadãos brasileiros. Aos indígenas desalojados na construção da usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Aos parentes de pessoas mortas pela ditadura militar encontradas num cemitério de São Paulo. O ministro Nunes Marques pede vista e interrompe o julgamento da deputada Carla Zambelli por porte irregular de arma de fogo. Na Arábia Saudita, russos e ucranianos discutem proposta americana de cessar fogo. Um jornalista americano recebe informações sigilosas sobre a ação militar contra os Houthis. Ele foi incluído por engano num grupo de mensagens do governo Trump. O presidente Lula e ministros chegam ao Japão para uma visita oficial. Diminuem as matrículas de estudantes em universidades com bolsas do ProUni. Uma pesquisa mundial mostra que o número de empreendedores no Brasil chegou ao maior patamar em 5 anos. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Nesta segunda-feira, duas cerimônias oficiais marcaram o reconhecimento de injustiças históricas cometidas contra cidadãos brasileiros. No Paraná, começou hoje o processo para encerrar uma disputa de terras que já dura décadas. Depois de mais de 20 reuniões de conciliação, representantes do INCRA, da FUNAI, dos indígenas, da Hidrelétrica de Itaipu, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal se encontram hoje em Itaipulândia para assinar o acordo. A usina binacional de Itaipu vai usar 240 milhões de reais de recursos próprios para comprar 3 mil hectares de terras rurais e depois repassar a 31 comunidades de indígenas da etnia Ava Guarani. São 6 mil pessoas no total. Segundo a direção da usina, trata-se de uma reparação histórica. No começo dos anos 1980, a formação do lago de Itaipu inundou 135 mil hectares e obrigou a transferência de quedas. Os indígenas passaram a viver em terras de agricultores. Nos últimos 2 anos, os conflitos pela posse se intensificaram. Em janeiro passado, pistoleiros balearam 4 indígenas. O problema chegou ao STF em 2004, quando os indígenas entraram com uma ação de reparação. Agora, a Justiça Federal e Estadual e o INCRA vão avaliar as terras a serem compradas. Nós vamos identificar dentro dessas áreas ocupadas aquelas que podem ser adquiridas. E daquelas que não houver condição de aquisição, verificar o que a gente faz com a população indígena que está ocupando essas áreas. Mas tudo dentro do ambiente assim, de diálogo franco, aberto e respeitoso. Itaipu também vai fazer a restauração ambiental e oferecer infraestrutura como água potável, energia elétrica e saneamento básico. A FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, questionou o acordo. Alegou que as discussões não envolveram representantes do setor. No ano passado, o ministro Dias Toffoli suspendeu decisões que impediam a hidrelétrica de comprar as terras. O governo federal, FUNAI, INCRA e Itaipu terão, a partir de hoje, 15 dias para publicar um pedido de desculpas ao povo Ava Guarani. O pedido deve conter, em detalhes, os fatos históricos que levaram à violação dos direitos das comunidades indígenas afetadas com a construção da usina. Itaipu, reconhecendo que a terra dessa comunidade indígena lhes foi tirada. E é preciso que lhes dê condições de vida. Por exemplo, quem mora aqui na região onde nós estamos recebe os royalties, porque a água invadiu a sua terra. E eles recebem anualmente um bom valor. Por isso, os indígenas não receberam. Esse período todo não lhes foi dado direito, nem garantias em troca daquilo que eles tinham, que era o seu lar, o seu habitat. Em São Paulo, num cemitério da cidade, outra cerimônia relembrou um capítulo sombrio do passado recente do Brasil. No palco montado ao lado do local onde vítimas da ditadura foram enterradas como indigentes, uma cerimônia histórica.
o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em nome do Estado brasileiro, pede desculpas aos familiares dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar brasileira, iniciada em 1964, e à sociedade brasileira pela negligência entre 1990 e 2014, na condução dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas na vala clandestina de Perus. A retratação é uma das recomendações de uma ação civil pública contra a União, homologada em dezembro do ano passado, que pedia pressa na identificação. Quando o Estado comete um ato violento, pedido formal de desculpas faz parte do processo de reparação. Gilberto Molina representou as famílias dos desaparecidos políticos na solenidade. Os restos mortais do irmão dele, Flávio Carvalho Molina, estavam na vala de Perus e foram identificados em 2005. Mais de 3 décadas depois da morte de Flávio, sob tortura, aos 24 anos, no DOI-CODE em São Paulo. Minha família passou por quase 50 anos por um velório, eu chamo de velório porque era frequente isso daí, essa busca, essa angústia, essa expectativa e decepções, né? Os familiares que hoje ainda têm essa pendência estão com um período de velório assim, muito maior. Então, eu espero que agora a gente consiga realmente atender a todos os familiares. A vala clandestina de Perus fica aqui no cemitério Dom Bosco, na zona norte de São Paulo, onde há quase 30 anos foi erguido esse memorial. Na década de 1970, em plena ditadura, a Comissão de Familiares de Desaparecidos Políticos já denunciava a existência de um cemitério clandestino na capital paulista. Mas só em 1990, com o fim do regime militar, que a vala de Perus foi finalmente descoberta. Foi o repórter Caco Barcelos que denunciou esse caso pela primeira vez. O mistério começou a acabar às 10 horas da manhã de hoje, quando a prefeitura determinou a abertura da vala. Em poucos minutos de escavação, os funcionários comprovaram a antiga suspeita. Veja só, encontraram a primeira ossada dentro de um saco de plástico. Mais de 1000 ossadas foram recolhidas. Os corpos de opositores da ditadura foram enterrados aqui junto a restos mortais de indigentes. Ao longo dos anos, familiares de vítimas do regime militar denunciaram o abandono desse material e a lentidão do processo de identificação. Até hoje, apenas 5 pessoas foram identificadas. A ministra dos Direitos Humanos se comprometeu a retomar e agilizar esse trabalho. Uma espera que não terminou para a família do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura. Até agora não se sabe o paradeiro do corpo dele. A filha, Vera, que estava na cerimônia, fala da importância dessa iniciativa. Está em paz, sabendo onde ele está enterrado e poder ir no cemitério, visitar, como a gente faz com a minha mãe, a Eunice, né? Então é isso. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos está julgando a responsabilidade do Estado brasileiro pela tortura. Fábio Coutinho da Silva foram mortos durante uma operação policial em resposta ao assassinato de um PM. À época, os policiais disseram que os jovens reagiram à voz de prisão e a justiça os absolveu por falta de provas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos classificou a operação como irregular e concluiu que o Estado violou os direitos das vítimas. Seja qual for a decisão da Corte Interamericana, ela não provocará a revisão das sentenças julgadas no Brasil, mas poderá levar o país a ser responsabilizado internacionalmente. O ministro do STF, Nunes Marques, pediu mais tempo para analisar a ação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Com isso, o julgamento fica suspenso por 90 dias. Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, a deputada Carla Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem pelas ruas em São Paulo. Ele apoiava o então candidato Lula. 5 ministros já votaram para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão, além da perda do mandato. A defesa de Zambelli afirmou que ela agiu no direito de conter alguém considerado um agressor. A prisão do prefeito da maior cidade turca
motivou manifestações de protesto pelo 6º dia seguido em Istambul. Ekrem İmamoğlu foi acusado de corrupção e alega perseguição política. Ele é o principal nome da oposição para disputar a eleição contra o presidente Tayyip Erdogan, que está no poder há mais de 20 anos. As autoridades já prenderam mais de 1.000 manifestantes desde o começo dos protestos. O Ministério da Saúde a morte de chefes do grupo nas operações. No norte de Israel, um homem avançou com um carro contra um soldado israelense num ponto de ônibus. Depois, esfaqueou um militar, arrancou a arma dele e matou uma pessoa ao atirar em outros carros. A polícia matou o terrorista. Na Cisjordânia, ativistas denunciaram o linchamento e o desaparecimento do cineasta palestino Ramdan Balal, vencedor do Oscar de melhor documentário deste ano pelo filme Sem Chão. O co-diretor da obra, Yuval Abraham, afirmou que colonos israelenses espancaram Balal e que soldados de Israel entraram na ambulância chamada até o local e levaram o cineasta. O paradeiro dele é desconhecido. Delegações da Rússia e da Ucrânia discutiram hoje na Arábia Saudita a proposta americana de um cessar-fogo. Os novos ataques na guerra entre a Rússia e a Ucrânia tornam ainda mais urgentes as negociações para um cessar-fogo que começaram ontem na Arábia Saudita. Hoje, as forças ucranianas abateram 4 helicópteros da Força Aérea Russa na região de Belgorod. Mísseis russos atingiram áreas residenciais e hospitais em Sumy, na Ucrânia, e feriram mais de 70 civis. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, escreveu nas redes sociais que a Ucrânia luta pela paz, enquanto a Rússia mostra que quer continuar com o terror. Uma fonte russa diz que as negociações diplomáticas em Riad, mediadas pelos Estados Unidos, durarão muito tempo. Russos e ucranianos não se falam diretamente. Ontem, a delegação da Ucrânia em Riad se reuniu com os mediadores americanos. Hoje foi a vez de os americanos conversarem com os russos. O ponto principal na mesa hoje foi um acordo para garantir a navegação segura de navios comerciais no Mar Negro. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o consenso anterior para permitir o escoamento de grãos não foi cumprido totalmente. A Rússia se retirou daquele acordo, alegando que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes enfrentavam sérios obstáculos por causa das sanções internacionais. Mas, de trégua mesmo, ao que tudo indica, pouco se falou em território saudita. Kiev e Washington têm discutido um acordo no qual os Estados Unidos dariam segurança ao território ucraniano em troca da exploração de terras raras da Ucrânia, que contêm minérios usados para fabricar eletrônicos. Hoje, na Casa Branca, Trump diz que espera uma solução para breve, mas nenhuma trégua ainda no horizonte. Uma autoridade dos Estados Unidos incluiu um jornalista, por engano, num grupo de mensagens do alto escalão do governo. E a conversa era sobre planos secretos de guerra. O jornalista Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista Atlantic, revelou a história hoje. A Casa Branca confirmou o episódio. No dia 11 de março, sem nenhuma explicação, Goldberg foi convidado a participar do grupo pelo assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz. Os outros participantes eram autoridades, como o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. No dia 15 de março, o secretário de Defesa Pete Hegseth postou no grupo planos detalhados da ofensiva americana contra os rebeldes Houthis, no Iêmen, que aconteceu 2 horas depois. A postagem, segundo o jornalista, continha detalhes operacionais do ataque, incluindo informações sobre alvos, as armas usadas e a sequência dos bombardeios. A revista divulgou um print da conversa,
com comentários no grupo sobre o sucesso do ataque. Excelente, escreveu o vice-presidente. Um bom começo, disse o diretor da CIA. O assessor de Segurança Nacional postou emojis. Bom trabalho, Pete e equipe, comentou o secretário de Estado. Segundo o governo americano, o ataque matou os chefes dos rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irã. De acordo com o jornal The New York Times, esse episódio configura uma falha extraordinária da para operações militares. Em resposta a um jornalista, hoje na Casa Branca, o presidente Trump disse que não sabia de nada e que não é fã da revista Atlantic. Para mim, ele disse, é uma revista que está prestes a fechar. Trump se mostrou surpreso. Estou sabendo disso pela primeira vez, disse. O líder da oposição no Senado, o senador Chuck Schumer, chamou o episódio de espantoso e alarmante. Lembrou que o aplicativo em questão não é aprovado para mensagens sobre operações militares e pediu uma investigação pelo Congresso americano. E completou, a segurança nacional está em risco. O presidente Lula chegou ao Japão para uma visita oficial acompanhado de 11 ministros. A viagem foi como uma grande reunião de governo de 26 horas em pleno ar. Logo na chegada, a foto do presidente Lula ao lado da atual e da antiga cúpula do Congresso. Na ordem, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o atual, Davi Alcolumbre. Do outro lado de Lula, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, e seu antecessor, Arthur Lira. As 26 autoridades chegaram às 10 horas da manhã de segunda no Japão, no hotel onde ficarão hospedados. O motivo da viagem foi um convite do imperador Naruhito. Ele não recebia um chefe de Estado numa visita de alto nível desde 2019, quando convidou o presidente americano Donald Trump. De acordo com a religião japonesa, o shintoísmo, o imperador é descendente direto da deusa do sol Amaterasu, que teve um filho e colocou na terra para reinar no Japão 600 anos antes de Cristo. Hoje, o imperador tem um papel simbólico e cultural. A visita marca os 130 anos de relação diplomática entre os dois países. A cerimônia, repleta de formalidades, começa daqui a pouco, 9h35 da noite, pelo horário de Brasília, manhã de terça no Japão. Lula também vai ter reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, que tem o poder político. Junto com os ministros de cada área, quer selar acordos em áreas como ciência e tecnologia, combustíveis sustentáveis, educação, pesca, recuperação de pastagens. Mas principalmente aumentar o comércio com os japoneses, o segundo maior parceiro comercial na Ásia, um fluxo de 11 bilhões de dólares ao ano. Bem atrás da China, o maior parceiro do Brasil, com fluxo de 188 bilhões. Nesse momento, China e Estados Unidos, os dois principais parceiros econômicos do Brasil, travam uma guerra de tarifas. Por isso, desde o ano passado, depois de acordos da Europa com o Mercosul, Lula vem tentando diversificar as relações comerciais. Acordos do Japão com o Mercosul também estarão na pauta. O principal ponto é tentar abrir o mercado japonês para a carne bovina brasileira. O Brasil produz 20% de toda a carne do mundo, é responsável por 25% do mercado global, mas ainda não vende para o Japão. E de acordo com o Itamaraty, talvez ainda não seja agora. Na melhor das hipóteses, o Brasil vai sair daqui com uma data para a inspeção sanitária do gado brasileiro. Em maio, a Organização Mundial da Saúde Animal deve reconhecer o Brasil como área livre da febre aftosa sem vacinação, o que vai facilitar a abertura de mercado para a carne brasileira. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país? Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Amanhã tem previsão de nevoeiro em parte do sul e sudeste, nas regiões de Curitiba e São Paulo nas primeiras horas da manhã. Depois faz calor, de 28 e 30 graus. A partir da tarde tem possibilidade de chover, mais forte na capital do Paraná.
Nas outras capitais, tarde quente, máximas de 28 graus em Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Goiânia e Palmas. Em Belém, 30. Em Cuiabá, Salvador, Maceió e Natal, 31. Em Teresina e Boa Vista, 33. Em Vitória, 34 graus. No sertão do Nordeste, a umidade do ar fica baixa, com índices menores do que 30% na área amarela e abaixo de 20% na laranja. Nos dois casos, é menos da metade do ideal. Uma forma de tentar compensar os efeitos do ar seco é aumentar a hidratação. Nestes mesmos estados, o sol deve brilhar forte o dia todo, enquanto as outras partes do país, em verde no mapa, podem ter pancadas de chuva. Com grandes volumes e risco de alagamento, vento e raio, do oeste do Amazonas ao Amapá e norte de Mato Grosso, na divisa de Goiás com Tocantins, Bahia e Minas Gerais, do sul do Espírito Santo ao norte do estado do Rio de Janeiro e do oeste de Mato Grosso do Sul ao norte do Rio Grande do Sul. É onde fica Erechim, com 25 milímetros de chuva, a mesma quantidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio, e em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, 30 milímetros. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, 40. 40 milímetros também em Brasília e Porto Velho. Em Manaus e Macapá, 30 milímetros. Os termômetros variam de 27 a 30 graus. Onde esquenta menos, mas só ao longo da semana, em Belo Horizonte. Amanhã e quarta-feira, 30 e 31 graus, com tendência de chuva forte, que continua na quinta-feira, quando refresca, máxima de 25 graus. Já no Rio de Janeiro, 33 graus amanhã e até sexta-feira, 34, com menos chuva no Rio. Renata e Bonner. Obrigado, Helena. Cientistas brasileiros conseguiram resultados promissores em pesquisas para transformar plásticos em produto biodegradável. É principalmente na umidade que as pseudomonas se proliferam. Nos humanos pode causar vários problemas de saúde, mas 15 pesquisadores das universidades Uniso, de Sorocaba, Federal do ABC de Santo André, Unicamp de Campinas e da Universidade Federal de Santa Catarina descobriram que ela pode ser um caminho para aumentar a sustentabilidade do planeta. A Pseudomonas consegue transformar plásticos em material biodegradável, como explica o professor da Universidade de Sorocaba, Fábio Esquina, responsável pela pesquisa publicada na Science of the Total Environment, uma revista científica internacional que cobre ciência ambiental. A bactéria ela tem a capacidade, de utilizar como alimento plástico de sacolinha, que é o plástico de polietileno, e também plástico das garrafas PET. Então ela consegue degradar esse material plástico, decompor esse material plástico em pequenas unidades químicas e utilizar esses elementos químicos como fonte para o seu desenvolvimento, para produzir energia, e também consegue produzir substâncias que são de interesse para a sociedade. Por exemplo, esses bioplásticos que podem substituir o plástico derivado de petróleo. Essa imagem de tomografia indica o tamanho da fome da bactéria. Em um mês, a Pseudomonas comeu 10% de uma embalagem que levaria, em média, mais de 400 anos para se decompor. A bactéria está entrando na superfície do plástico, ela está se adentrando e fazendo a degradação, ela está se alimentando daquela fonte carbônica, e gerando essa pequena degradação do material, facilitando essa degradação futura. Segundo o programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, metade dos resíduos plásticos em todo o mundo vai diretamente para os aterros. Ou seja, o material não é reciclado. 22% acabam indo diretamente para a natureza, a maior parte para os oceanos. E um relatório da ONU aponta que até 2040 esse volume vai triplicar. Após 5 anos do estudo, financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, os pesquisadores deram um passo para reduzir uma entre tantas preocupações com o meio ambiente. Qualquer esforço de se descobrir micro-organismos que possam
de alguma forma, quebrar em moléculas menores, em quebrar esse plástico e transformá-lo num material inerte que agrida menos o meio ambiente, é um trabalho muito interessante. O próximo passo é testar o resultado da pesquisa em escala maior. O que a gente está trabalhando agora é com relação a melhorar a capacidade da bactéria quanto a degradar plásticos mais resistentes, mais duráveis e também melhorar a capacidade da bactéria acumular esse biopolímero e fazer com que esse processo saia da escala de laboratório, a pequena escala, para uma escala maior, uma escala industrial. A seguir, a queda de matrículas com bolsas do ProUni. E um reflexo da proibição de celulares nas escolas. Essa proibição de celular nas escolas teve um reflexo inesperado no comércio. Se não tem o celular para ver que horas são, repara só no pulso. Os relógios estão de volta. Faz tempo já que eu tenho ele, daí depois que o celular foi proibido nas escolas, eu comecei a usar ele. Ele estava guardado então na tua casa? Isso. Na verdade eu já usava, mas eu tô usando mais agora por causa que não pode celular, né? Daí para ficar por dentro do horário, recreio, troca de aula, tudo. O uso de celulares nas escolas está proibido desde o dia 13 de janeiro em todo o país. Ele só pode ser usado para fins pedagógicos ou então para a inclusão de alunos com deficiência, por exemplo. Além dos estudantes, as escolas também precisaram se adaptar. Os relógios de ponteiros voltaram a ser pendurados nas paredes. A gente vai adotar relógio de parede, né, em todas as salas, inclusive já estão encomendados, e inclusive relógio de ponteiro, para que a gente possa letrá-los também nisso, né, porque muitos não sabem verificar o horário no relógio de ponteiro, né, só no digital. Então a gente pretende colocar em cada sala e ensiná-los também a ver a hora, quem não sabe. Lojas que vendem e consertam o acessório afirmam que a procura aumentou. Tem quem resgatou o relógio esquecido em casa, quem pegou emprestado dos pais e quem... Fez uma ligação de vídeo com a filha, porque ele queria comprar um relógio para ela, pediu para ela escolher justamente para ela usar na escola, né? O Lucas não usava relógio. Agora, carrega um no pulso. Agora só assim mesmo para o horário. Tá, que horas são agora? Agora é 3h51. Que horas que é o intervalo, recreio? É 3h40. Então já tá no recreio? Já. Pode ir então, tá bom? Beleza. Valeu. Valeu. Ao longo da última década, as matrículas em universidades com bolsas do ProUni diminuíram. O Eduardo teve que adiar o sonho de virar professor de física. Depois de se formar no ensino médio, ele foi trabalhar para ajudar a mãe a pagar as contas. E só conseguiu se matricular num cursinho popular no segundo semestre do ano passado. No ano de 2024, eu peguei para trabalhar, só que isso acabou me prejudicando muito. Eu só percebi o quanto isso me prejudicou depois que eu entrei no cursinho. Uma das opções do Eduardo é entrar numa universidade pelo ProUni. Desde 2005, o programa concede bolsas integrais e de 50% em instituições particulares para estudantes de baixa renda com uma nota mínima no Enem. A oferta de bolsas é proporcional à quantidade de alunos que pagam a mensalidade. Em 2 décadas, quase 3,5 milhões de estudantes foram beneficiados. São muitos os exemplos de estudantes que, com a ajuda do ProUni, conseguiram melhorar de vida, graças ao diploma do ensino superior. Mas o programa vive hoje um descompasso que preocupa os especialistas. Apesar do recorde na oferta de bolsas, as vagas não estão sendo preenchidas como antes. Das 620 mil bolsas oferecidas no sindicato das instituições privadas de ensino superior. E as matrículas via ProUni caíram 32%. A especialista em educação Cláudia Costin afirma que uma das explicações é a pandemia, que obrigou muitos jovens a mudar os planos. O jovem se desengajou dos seus estudos. Durante a pandemia, passou a ganhar dinheiro, a colocar dinheiro em casa e se sentiu valorizado.
dentro da família por conta disso. Estamos falando de entregador de pizza, de entregador de comida, trabalhos que sim colocam uma certa renda em casa, mas não fazem com que esse jovem e até o país, olhando num sentido mais amplo, avance mais. A presidente do Sindicato das Instituições Particulares, Lúcia Teixeira, afirma que, além disso, ofertas de bolsas subiram em cursos que têm pouca demanda. A gente vê que o aluno quer buscar, ele quer essa bolsa, né? Mas ele enfrenta algumas dificuldades até para ter acesso. E, às vezes o aluno também, ele consegue a bolsa, mas ele precisa de uma ajuda para se movimentar, para se alimentar. A conclusão de especialistas é que é preciso aumentar a divulgação do ProUni e os estímulos para a permanência desses alunos na universidade. Ter concluído o ensino superior, não só ter acesso ao ensino superior, mas ter concluído, melhora as suas condições de empregabilidade e de não ser substituído por, entre aspas, robôs. É importante que eles prossigam com a sua escolaridade. O Ministério da Educação declarou que trabalha para promover a permanência dos alunos nas universidades e que reajustou em cerca de 20% a Bolsa Permanência para estudantes quilombolas e indígenas do ProUni e para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica de instituições federais. Uma pesquisa mundial divulgada pelo Sebrae mostra que o número de empreendedores no Brasil chegou ao maior patamar em 5 anos. O escritório da Carla é em qualquer lugar. Numa sorveteria do Rio de Janeiro, fecha negócios e faz propaganda de energia renovável. Eu não tenho horário, eu não tenho ninguém para me cobrar e para mim foi muito bom. A Jaciara começou o próprio negócio em casa. Confeiteira é pouco, ela realiza sonhos. Às vezes a pessoa chega e eu tenho um sonho de fazer um bolo assim, assim, assim. Eu vou lá e tento fazer o mais próximo do que ela quer. Uma pesquisa feita em 56 países revela que o Brasil está cada vez mais empreendedor. No ano passado, as mulheres se destacaram na abertura de novos negócios, assim como as pessoas de mais idade, os chamados 50+. 13,3% dos novos negócios abertos em 2024 são de empreendedores com mais de 55 anos. A fatia de novos negócios da faixa entre 35 e 44 anos também bateu recorde. Esse empreendedor acima de 50 anos, em média, tem uma escolaridade baixa e isso gera um problema muito grande para acessar o mercado de trabalho e por isso busca, às vezes, um empreendedorismo de necessidade. A pesquisa confirma que aumentou a quantidade de empreendedores por falta de opção. De uma maneira geral, o empreendedorismo no Brasil cresceu no ano passado, tanto em quantidade de novas empresas como nas já estabelecidas. Nós temos uma grande base ainda na informalidade, mas há já um universo formalizado e, portanto, aqueles que se formalizam, inclusive, eles aumentam a sua própria renda em 25%. Apesar do crescimento do empreendedorismo, o Brasil ainda está bem atrás na comparação com outros países em desenvolvimento. O país aparece na posição 44. Os principais problemas são a burocracia elevada, a dificuldade de obter crédito, principalmente para novos empreendedores, e também o cenário de incerteza que a gente tem na economia, que dificulta muito prever e empreender, criar novos negócios. A Jaciara reclama da burocracia, mas nem pensa em desistir. Vai ter os dias difíceis? Vai ter os dias difíceis. Não vai ser tudo maravilha não, porque eu passei por muitos, mas vai ter os dias de glória, que você vai chegar e vai falar assim, pô, valeu a pena. A seguir, as mudanças na seleção que vai enfrentar a Argentina. Edinaldo Rodrigues foi reeleito hoje presidente da Confederação Brasileira de Futebol. A Assembleia Geral teve observadores internacionais, da FIFA, da Conmebol.
durou menos de 2 horas e reelegeu o candidato único, Edinaldo Rodrigues, para um mandato que começa daqui a 1 ano e vai até março de 2030. Edinaldo é baiano, tem 71 anos e assumiu a CBF no final de 2021, após o afastamento de Rogério Caboclo, acusado de assédio moral e sexual. Em março do ano seguinte, Edinaldo foi eleito presidente da CBF para um primeiro mandato de 4 anos. Nosso compromisso é continuar trabalhando com inovação, diálogo e transparência para fortalecer ainda mais esse esporte que une milhões de brasileiros. Em novembro do ano passado, o ex-jogador Ronaldo revelou o desejo de disputar o cargo de presidente da CBF. Mas há 2 semanas desistiu de inscrever a chapa por falta de apoio das federações estaduais. O Ronaldo é um cara que eu gosto muito, sempre tenho meu apoio, eu gosto muito dele, mas o Edinaldo é um bom nome e nós estamos satisfeitos. O colégio eleitoral da CBF é formado pelas 27 federações, os 20 clubes da Série A e os 20 da Série B. Todos estavam representados aqui e todos votaram a favor de Edinaldo Rodrigues, algo inédito na história da Confederação Brasileira de Futebol. Cabe a nós, clubes, nos organizarmos e tentarmos ajudar ao presidente Edinaldo para que o nosso futebol caminhe cada vez para um patamar mais alto. Nesse contexto, uma ideia cada vez mais forte é a criação da Liga de Clubes para organizar a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2022, antes de ser eleito, e no dia 7 de março, ali eu já estava dando apoio a que pudesse ter uma liga independente, uma liga que pudesse ter união no futebol brasileiro e propor aquilo que eles entendem que é o melhor para eles. É só através da união e só através do diálogo que possamos conquistar algo. O técnico Dorival Júnior vai fazer 6 mudanças na seleção para enfrentar a Argentina amanhã pelas eliminatórias da Copa. Não é apenas um clássico. É um grande clássico do futebol mundial. O primeiro de Dorival Júnior no comando da seleção. Apesar de o adversário ser o líder das eliminatórias, nada de mistério. Nós temos 4 mudanças necessárias, né? E já definidas. E estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson. As 4 mudanças necessárias são as saídas de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, suspensos, Gerson por problemas físicos e Alisson afastado após o choque de cabeça com o colombiano Sanches na última partida. André, Murilo, Joelinton e Bento entram no time titular. O último treino foi ainda em Brasília, antes da viagem da seleção para Buenos Aires. Uma declaração do atacante Rafinha em entrevista a Romário viralizou nas redes sociais. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A entrevista repercutiu na Argentina. Pero si más o menos me han comentado. O técnico da equipe adversária, Lionel Scaloni, disse que ficou sabendo das declarações, mas que Brasil e Argentina é apenas uma partida de futebol, que tem amigos e jogou com muitos brasileiros, e que não há motivos para que o confronto passe dos limites. Não tem por que passar-se daí. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as 2 equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. A delegação brasileira chegou no início da noite à capital argentina e foi recebida por dezenas de torcedores. A Argentina não terá Messi, que está lesionado. Mesmo sem o craque, na última sexta, venceu o Uruguai por 1-0 fora de casa. Um empate amanhã garante os atuais campeões do mundo na próxima Copa. Nos últimos anos, a Argentina tem levado a melhor sobre o Brasil. Venceu a final da Copa América de 2021 em pleno Maracanã e também o jogo pelas eliminatórias em 2023. Agora, segundo a FIFA, o clássico está empatado, com 42 vitórias para cada lado. A gente nunca vai se acostumar a não ganhar da Argentina. Creio que a gente tem que estar preparado para fazer um grande jogo, se Deus quiser trazer essa vitória aí para a gente. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.